Esse cara é muito bem sucedido, mas começa a atrair as interesseiras e sua vida se torna um pesadelo, porque seu filme Obsessiva de 2009 e Eu Sou F, o estagiário ferrado. Então vamos recapitular. Uma família feliz acaba de comprar uma grande casa e vemos que o marido é um grande canela fina e seu filho nasceu igual. E andando pela casa, eles veem que era a casa dos sonhos, então não parecia que poderia ficar melhor. Mas quando chegam na suíte do casal, haviam espelhos no teto, então eles deixam o jovem mequetrefe dormindo na sala, enquanto que eles fazem outro no quarto. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. E Derek é um cara muito bem sucedido, e enquanto Sharon fica em casa para receber as mudanças, ele está indo pro trabalho em seu Camaro amarelo. Mas nesse dia tudo mudaria, pois ele está subindo o elevador e quando todos saem no andar, ele continua. E tem uma loirinha que também continuou, porque ela seria a nova secretária substituta, porque uma funcionária estava doente. E os dois começam a conversar, e antes de entrar, ele diz para tomar cuidado com o chefe, porque era um moreno muito bonito, mas também era muito exigente. Mas ela não sabia que ele era o Derek Charles. Ele chega na sala e todos gostavam dele, e Lisa aparece e percebe que ele era o próprio Derek e fica impressionada, mas seu assistente pessoal Patrick diz que ele era casado e Lisa se sente mais desafiada ainda, e fica olhando com maldade no coração. E Derek entra para uma reunião com o presidente e ele conseguiu um cliente milionário para a empresa, então esse seria o ano deles. E como comemoração, seu amigo Jerry conseguiu alguns ingressos para o jogo dos Lakers, mas ele diz que tinha uma família e queria inaugurar a casa nova. E antes de sair, ele dá um oi para Lisa, até porque como substituta, ela não ficaria muitos dias ali. E ela começa a pesquisar sobre a vida dele. Em casa, ele coloca o boneco para dormir e fica a sós com Cheryl para colocar o boneco. Então essa noite também rolaria muita loucuragem e no dia seguinte ele percebe que Patrick não estava e Lisa que estava substituindo ele porque ele pegou um resfriado. O problema é que agora ela estava mais próxima ainda e ele a chama para dar algumas instruções e ela consegue anotar tudo muito rápido, então era muito competente. E depois Derek liga para Cheryl para saber como estavam as coisas, mas Lisa estava escutando tudo pela segunda linha, mas ela consegue disfarçar. E quando ele chega em casa, Sharon diz que queria voltar para a faculdade porque antes deles se casarem, ela foi sua assistente pessoal na empresa. E ela diz que não queria que ele tivesse nenhuma secretária mulher ou ele teria problemas. Traduzindo, a famosa Maria Carteira reclamando da outra. E como tudo sempre pode piorar, no dia seguinte ela decide passar na empresa com o filho para conhecer o pessoal novo. E no momento que Lisa aparece, ela percebe que não era uma pessoa qualquer, e Lisa começa a falar que o mequetrefe era muito bonito igual o pai, e Cheryl começa a ficar com raiva no coração e diz que ela deveria ser demitida o mais rápido possível. E quando eles saem para mostrar o mequetrefe para os funcionários, Lisa aproveita para mexer na mesa dele para saber do que ele gostava. Sabemos que uma mulher tem 1001 maneiras de ferrar com a vida de um homem, pois no dia seguinte teria a festa de Natal da empresa e sempre rolava muita loucuragem, e quando ele chega, Lisa ainda estava ali porque a outra funcionária que ficou doente dessa vez, e ela começa a conversar com Patrick porque ele gostava de fazer fofoca. E na hora do almoço todos desceram, mas Lisa ainda estava ali comendo sozinha e estava chorando, e Derek pergunta por que ela estava assim, e ela diz que pegou o namorado dela com sua melhor amiga, e ele diz que essa coisa de chifre não existe, é tudo coisa que colocam na cabeça dos outros, e ela fica mais animada. Mas no mesmo momento Jerry aparece e fala para ele tomar cuidado porque mulheres igual a ela estão atrás de homens ricos e bem-sucedidos, mas Derek quer fingir que não tem nada. E quando ele volta pro escritório, ela deixou um CD da banda preferida dele porque queria criar um tipo de vínculo. Já avisei que vai dar merda isso. E à noite seria a grande festa e ele se prepara. E Sharon diz pra ele não beber muito porque na última festa nasceu o boneco deles. E antes de chegar na festa, ele parava em um restaurante para comer um podrão e por acaso Lisa também estava ali. Isso é tudo coisa do destino. Aham. Sei. Os dois ficam conversando e depois sobem pra festa, mas é aí que tudo começa a dar ruim, porque geral começa a beber e dançar na loucuragem, mas Derek não estava com maldade no coração. Mas no momento que ele vai no banheiro pra poder ir embora, ela entra na sua cabine e começa a colocar o boneco pra fora, porque ela queria dar uma brincada ali mesmo. E pra piorar, ainda entra um funcionário e ele precisa fazer silêncio, porque seria meio difícil de explicar. E depois ele vai embora com raiva, mas Patrick percebe
que algo aconteceu, e quando ele tem que ser fofoqueiro, ele decide fingir a Inês. E Derek chega em casa nervoso e ele estava se sentindo culpado. No dia seguinte, ele não quer vê-la nem pintada de ouro e finge que nada aconteceu porque geral estava bêbado. E ele acaba sendo o último a sair e acha que tudo ficaria bem. Mas quando ele entra no carro, Lisa entra e estava usando um sobretudo o dia todo. E por baixo, ela estava com uma roupa diferenciada e começa a dizer que ele queria fazer aquelas coisas, mas quando ele a rejeita, ela sai xingando, falando que ele é covarde por fazer isso com ela. E chegando em casa, ele quer contar tudo, mas Sharon estava no telefone com sua irmã porque o marido dela revelou que estava se pegando com a secretária e eles tinham 3 filhos. Então ele decide ficar quieto para não piorar o dia. Você é burro, cara, que loucura. Ele decide contar tudo para o Jerry, e ele diz que deveria dar queixa no RH porque ele tinha um histórico de ser mulherengo, ainda mais que se casou com sua última secretária pessoal, então poderia trazer algum tipo de escândalo para a empresa. Mas quando ele chega no RH, o cara diz que Lisa se demitiu porque não estava tendo um bom desempenho, e ele começa a ficar mais leve e acha que agora sua vida estava mais tranquila, e continua vivendo como se não devesse nada a ninguém. Mas na noite de Ano Novo, ele recebe um e-mail e aparecem várias fotos dela falando que agora eles poderiam ficar juntos, e ele apaga tudo antes da Cheryl ver. E não sei como um homem rico e bem-sucedido consegue ser tão burro assim, porque a atitude mais lógica seria contar a verdade. Na semana seguinte teria uma viagem a trabalho, mas sempre rolava muita bebida porque eles se encontrariam com alguns clientes, e Sharon diz pra ele contar se aconteceu alguma coisa, e no hotel geral está bebendo na loucuragem quando o garçom manda uma bebida de uma mulher, e ele não entende, e do nada Lisa aparece falando que agora eles poderiam aproveitar, porque ela não estava mais na empresa, mas ele diz que não queria nada com ela e ela coloca um pó diferenciado na bebida dele, e é aí que tudo começa a piorar, porque ele fica muito tonto e Jerry acha que é porque ele não sabia beber, mas chegando no quarto, ele começa a enxergar uma mulher chegando perto dele, mas ele não consegue reagir, então acho que vocês entenderam o que aconteceu, e no dia seguinte ele acorda com ressaca, sem saber se aquilo foi um pesadelo, e já estava atrasado para a reunião do dia. Derek não consegue se concentrar durante a reunião, porque muitas coisas estavam acontecendo, e avisam que sua esposa estava do lado de fora, então algo pode ter acontecido. Mas quando ele sai, era Lisa, essa calanga que não saía do pé dele, e ele ameaça de levar na frente de todos para ela falar a verdade, mas ela diz que falaria tudo o que eles fizeram e seria pior para ele. E ela começa a chorar falando que eles tiveram uma linda história de amor, sendo que nada rolou, e ele fala pra ela nunca mais aparecer na frente dele, e como garantia, ele fica sem beber nada pra não cair no golpe, mas o que ele não sabia que a vida estava cobrando, e o troco seria humilhação, porque quando ele chega no quarto, Liz estava desmaiada na cama, e ele chama a emergência, mas seria meio difícil de explicar aquela situação, e Sharon aparece no hospital, mas ao mesmo tempo a detetive Mônica quer ouvir o depoimento dele. E se você não quiser cair no mesmo golpe que ele, deixa o like e se inscreve, porque nessa vida só temos certeza de 2 coisas, da morte e da humilhação. Então vamos continuar? Derek conta o que aconteceu, ou no caso, o que não aconteceu, mas Sharon não quer acreditar, ainda mais pelo seu histórico, e nem a detetive estava acreditando, e diz que era melhor contar a verdade, e Liz acorda e dá o nome e telefone dele como contato, mostrando que sabia sobre ele, mas essas informações ela conseguiu trabalhando no escritório, e chegando em casa, Sharon fica com raiva dele e não quer escutar nada porque quando tinha que contar, ele não contou, e ela diz para ele sair da casa dela, e eu achei isso um abuso. No dia seguinte, Mônica vai falar com Lisa e ela diz que já estava melhor e que Derek mandou flores e tinha um cartão falando que eles viveriam juntos para sempre. E Mônica começa a perceber que tem algo de errado e aquilo começa a atrapalhar todas as áreas da vida dele, porque no trabalho eles poderiam perder muitos clientes se saísse na mídia, e agora ele precisava morar em um hotel até tudo se resolver, e ele passa toda semana para brincar com o pequeno mequetrefe. Um certo dia, ele ativa sua melhor habilidade, que era o moreno tatuado com cara de bandido, e a convida para jantar porque era seu aniversário, e como ela gosta do perigo, ela decide aceitar, e ela começa a se produzir tanto que passa até Enê no cabelo para ficar diferenciada, e chegando no restaurante, ela diz que tinha um presente para ele, mas só ganharia no fim da noite se merecesse, e os dois estão curtindo, enquanto que a babá está em casa cuidando do pequeno mequetrefe. Kate aparece na casa falando que era uma amiga da
da Cheryl e passou para levar um presente pro jovem. E ela finge que ligou pra Sharon para confirmar que estava ali, e para ter uma babá dessa é melhor deixar um mequetrefe brincando até tarde no meio da rua. E quando os dois chegam, percebem que o boneco sumiu, então vimos que essa Cheryl é azarada mesmo, porque Kate colocou a mão nos dois bonecos dela, o do Derek e o mequetrefe. E no desespero, ele vai entrar no carro para procurar ela, mas ele estava ali sentado. Eles o levam no hospital para saber se estava tudo bem, e a detetive havia falado que ela saiu da cidade e agora os dois estão com raiva e fariam de tudo para proteger a família. E instalam vários sistemas de segurança em casa e Cheryl estava com sangue nos olhos para acabar com essa lacraia. E galera, entre Kate e Cheryl, sou muito mais a Cheryl. A Kate é toda seca e torta. Os dias vão se passando e eles não conseguem ter paz, até ela ser pega. E na semana seguinte teria o aniversário de casamento dos pais da Cheryl e ela iria na frente e Derek depois. O problema é que Kate liga para Patrick e pede para contar as fofocas. E aqui vemos que o maior vilão do filme é ele, porque ele conta tudo e percebe que falou besteira. E ela espera Cheryl sair de casa e entra para preparar o pó de guaraná e amendoim para quando ele chegar. Mas o que ela não contava é que Sharon voltaria porque esqueceu de ativar o alarme. E aqui começa a grande lutaria do filme, porque ela está com sangue nos olhos e Derek liga para saber se estava tudo bem e Cheryl diz que estava resolvendo um problema. Então ele sabe que vai dar ruim e sai correndo para casa. E as duas estão na bregaria frenética, mas Cheryl consegue ser derrubada do último andar e um lustre cai em cima dela. E quando geral chega, ela já tinha acabado com a brincadeira. E a detetive Mônica sabe o que aconteceu, porque a favela venceu. E agora geral tem certeza que Derek não estava mentindo porque aquela mocreia era maluca. E esse foi o filme Obsessiva. Então, para não atrair esse mal olhado para a vida de vocês, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque eu vou te ensinar a sobreviver essas vidas. E caso você não faça isso, para os homens vai aparecer uma Kate na vida de vocês, e para as mulheres vai aparecer um moreno tatuado com cara de bandido. Então tomem cuidado. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.